Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Aqueles que perseveram segundo o dom de justiça, aqueles que alcançam uma estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus através de Jesus Cristo sendo a própria justiça, aqueles que não retrocedem, que estão em constância, que se alcança o discernimento e examina os espíritos. Ele deve constantemente condenar as obras infrutíferas, malignas daqueles que a possuem, a fim de envergonhá-los, assim como para que haja arrependimento e salvação da sua alma. É certo que nem todos se arrependerão, mesmo porque o Senhor a alguns permite o arrependimento para que venham alcançar o conserto do Senhor, assim como a outros ele vai embrutecer mais ainda seus corações a fim de que recebam as suas muitas iniquidades. Mas aqueles que recebem a incumbência do qual a palavra diz que há muito, aquele que há muito lhe foi confiado, muito lhe será cobrado. Se ele for hipócrita e não anunciar a verdade, se ele louvar as atitudes dos ímpios, ele condena a si mesmo, porque na verdade o Senhor nos concede um espírito de ousadia para anunciar constantemente, não para agradar os meros mortais, mas antes pela condução do seu espírito, reprovar toda obra infrutífera. E estes são os que estão com verdadeiro amor, porque alguns ainda que são bajuladores e não têm zelo para com sua alma e tampouco para com a alma do próximo, por não usar da franqueza e da sinceridade, mas aquele que segue seu espírito segue em retidão. Melhor a exortação franca e sincera do que os beijos do traidor. Assim a palavra nos diz. A palavra diz que Judas, o Iscariote, Jesus disse: Judas, por um beijo me traíste? Na verdade, aqueles que estão com o espírito da sinceridade, não é beijo de traidor, mas antes é o ósculo santo entre aqueles que estão com verdadeiro amor e exortam para que o povo venha se arrepender dos seus maus caminhos e alcançar a verdade assim como nós alcançamos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É certo que a palavra diz que nem todos são de fé, assim como não desperdiceis as vossas pérolas com os cães, não dê o que é sagrado aos porcos. Antes orai para que o povo venha se arrepender, porque nem todos estão aptos a ouvir as verdades da qual o Senhor nos ensina. Tu vive no meio de um povo amotinado, continua a anunciar a verdade, aquele que quiser ouvir que ouça, aquele que não quiser que não ouça. Muitas são as ciladas inevitáveis, aonde sabemos que Jesus disse: aquele que o Pai me der, nenhum de vós se perderá. Mas também toda planta que não for o meu Pai Celestial que plantou, será arrancada. São tempos de ira e indignação, aonde o Senhor se opõe àqueles que se opõem à sua verdade, assim ele não revela a fim de não alcance a salvação e tenha os seus dias abreviados. Mas para aqueles que permanecem, ele nos ensina: todo aquele que o Pai me der, nenhum de vós se perderá. Porque seu Espírito é pronto e experimentado para nos manter em toda boa obra, aperfeiçoando sempre a nossa fé, que deve ser participante do início ao fim. E assim, todo aquele que segue na sabedoria do alto sabe da incumbência que ele nos chamou. De graça recebemos e de graça ofertamos, sempre no espírito de ousadia, de intrepidez, de poder, de equilíbrio, exortando no dia chamado hoje mutualmente, para que alcancem a vida com abundância, a ressurreição do último dia
e sempre demonstrai pelo bom proceder, a fim de calar a ignorância dos insensatos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.